estamos começando mais um Câmara Entrevista. E hoje vamos conversar com o escritor bagiense Rodrigo Tavares. Ele é o patrono da 26ª edição da Feira do Livro de Bagé. Olá, Rodrigo, bem-vindo ao Câmara Entrevista. Obrigada por ter aceito o nosso convite e estar aqui conversando conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando sobre a Feira do Livro aqui com vocês. Rodrigo, a tua carreira de escritor, ela vem sendo construída desde os jornais da escola, né? Como é que foi esse teu caminho da redação da escola até tu te tornar um escritor profissional? O caminho do escritor, ele é diferente das outras artes, assim, porque quando a gente faz música, quando a gente faz cinema, a resposta ela é muito rápida e tu sente que tu já está virando profissional com uma velocidade muito, muito grande. E já a literatura, não. Porque a literatura acompanha o próprio amadurecimento da gente enquanto pessoa, enquanto ser humano, e também a gente tem que respeitar o tempo do leitor. Então, até eu me considerar um escritor profissional demorou muitos anos, até eu ter essa consciência de que sim, eu posso me considerar um escritor. Até porque meus primeiros livros eles tiveram um lapso bem grande, e naquele momento eu tinha dúvida se eu realmente ia continuar escrevendo ou não, até que, enfim, eu resolvi que gostaria de continuar nessa carreira. E hoje em dia, com a facilidade da publicação, com a facilidade de publicação em redes sociais, ou até no Amazon, no Kindle, no formato digital, qualquer um pode se intitular escritor. Então, para não banalizar isso, eu durante muito tempo segurava essa questão de, bom, eu vou ser enquanto um escritor quando eu realmente estiver levando a sério, quando eu tiver um projeto literário para apresentar. Então, de 2017 em diante, aí sim, eu posso dizer que realmente sou um escritor profissional, levo isso a sério, tenho um projeto literário para apresentar para os meus leitores. E as tuas obras, elas têm como característica, né, os cenários e a linguagem da fronteira. Como é que foi o teu processo até chegar nesse gênero e entender que esse é o teu nicho? O processo ele foi, por um lado, bem orgânico, porque quando eu lancei o Noite Escura na Feira do Livro de 2008, eu já tinha a percepção de que eu queria contar histórias que se passassem no interior, porque a gente está aqui ainda. E as histórias que eu lia do interior, todas eram livros de época, eram coisas que mostravam um mundo muito distante do que a gente vivia. E eu dizia, não, mas como assim? Por que não estão falando da gente? Por que a gente está aqui e não é retratado nessa literatura? E depois, avançando os anos, eu voltei à literatura regionalista ali com Andarilhos, em 2017 já, né, praticamente 10 anos depois. E quando eu fui para o próximo, aí sim, a questão da temática de fronteira, ela passou a ser uma escolha. Né? Primeiro eu acho que esse tema me escolheu e depois eu o recebi bem e continuei abraçando. Foi quando eu realmente me dei conta que eu podia ser um escritor de ruralidades, podia ser um escritor que contasse histórias do interior, ao mesmo tempo que isso não me diminuía, pelo contrário, mostrava um universo totalmente diferente para a maioria das pessoas do Brasil e do mundo e também vinha no rastro de escritores como o José Luiz Peixoto, de Portugal, que fala só sobre a sua aldeia, enfim. Ou seja, não é algo a se envergonhar, pelo contrário. Falar daquilo que é nosso é algo para se orgulhar, né? E por vários anos tu morou em Porto Alegre, né? E recentemente tu voltou para a Rainha da Fronteira. Então conta pra gente como é que é a tua relação com a cidade e qual é a influência dos cenários da fronteira no Tavares Verso. Então, a influência dos cenários ela é total e absoluta, porque apesar de Bagé só aparecer no meu livro mais recente, O Carancho, como fora com este nome, Bagé, porque era um romance histórico, mas todos os meus livros eles se passam num universo que mistura Bagé com Aceguá, com toda essa nossa região aqui, bem da nossa fronteira seca aqui deste lado do estado. E a minha região com Bagé na literatura, bom, primeiro eu acho que foi uma questão de saudade, respeito quando eu estava morando longe, querer representar quando eu estava aqui, e estou descobrindo qual vai ser essa relação no meu novo livro. Né? Então eu estou fazendo um livro, um romance policial, que pega um pouquinho lá daquele clima que tinha no Noite Escura, esse livro de 2008, mas óbvio, mais maduro, enfim. E estou fazendo uma história que dessa vez ela é o contrário, ela começa em Porto Alegre e vai trazer esse personagem para Bagé. Então vamos ver como é que a influência da cidade atual, do seu contexto, vai fazer parte da minha literatura a partir de agora.
né, como um morador de novo da cidade. E como tu acabou de nos falar do Carancho, né, o teu último livro, o mais recente, digamos assim, que fala sobre um conflito que teve Bagé como palco principal, né? E aí mistura os personagens fictícios com figuras reais, como Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, Gaspar Silveira Martins, entre alguns outros. Como é que foi o trabalho de pesquisa e o que tu descobriu sobre essa história? Olha, eu descobri muita coisa. O trabalho de pesquisa foi um trabalho... um ano antes de eu escrever o livro, eu fiquei muito mergulhado no tema da Revolução Federalista de 1893. Porém, a pesquisa, eu acredito que ela deve ter começado no colégio, assim, porque desde muito jovem era um tema que me chamava a atenção. A gente fez teatro no colégio sobre isso. Tentei fazer documentários que não saíram, mas eu dei os primeiros passos ali para na época, entrevistar um filho do Adão Latorre, que ainda era vivo aqui na cidade. Ele não queria falar sobre o tema, enfim. Então, eu acho que era um tema que sempre fez parte da minha vida. Porém, qual foi a maior descoberta e acabou sendo a maior provocação do livro? Quando eu decidi que eu ia escrever sobre esse livro, eu tinha uma ideia de contar os dois pontos de vista da história. Só que eu parei para pensar, enquanto eu pesquisava, que na historiografia oficial pouco se contava a história do lado dos perdedores. Pouco se falava sobre o ponto de vista do Gaspar, do Silva Tavares, do Adão Latorre, eles sempre vistos de forma pejorativa. E então me surpreendi com os relatos das pessoas da época que contavam essa história de uma maneira diferente. Contavam a história não de vilões, não de degoladores, mas de pessoas lutando por ideais políticos, né? Coisas que a gente vê até hoje. Que tinham seus motivos. Que tinham seus motivos para isso. Então talvez para mim essa tenha sido uma das maiores descobertas da pesquisa do livro e também uma das maiores lutas a partir de então, porque a gente, hoje, em 2024, a gente está em Bagé, a gente praticamente não tem ruas com o nome dos heróis maragatos, a gente não tem estátuas dos heróis maragatos, então tudo isso é um resquício de por quê eles perderam a Revolução. Então a gente tem aqui todos os heróis pica-paus nas ruas principais da cidade e a gente não tem os maragatos respeitados. E, bom, a gente fundou o partido aqui em Bagé, essas personalidades foram super importantes para a nossa cidade e até hoje ainda não são respeitadas e reconhecidas como deveriam ser. E tu é muito ativo nas redes sociais, né, Rodrigo, com conteúdo sobre literatura em geral, sobre os teus livros. Em tempos de redes sociais, como fazer, né, quais são as estratégias para atrair as pessoas para a leitura? Então, as redes sociais, elas são realmente uma grande ferramenta para o escritor independente, principalmente a gente que não está, e leia-se independente, o escritor que não faz parte de um conglomerado internacional, assim, uma Companhia das Letras, enfim, editoras menores que não têm esse suporte, realmente a gente tem muita dificuldade para chegar no público. E as redes sociais, ela se tornou uma bolha de gente que lê e se achou. Então é muito importante as redes sociais para o escritor. A gente faz contato e eu acredito que o meu jeito de trabalhar é o jeito que eu sempre fiz a minha vida. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas. E no momento que eu me permiti ser eu mesmo nas redes sociais, isso aí passou a funcionar. Então, como uma pessoa importante, a Tatiana Feltrin, gostou de um livro meu, isso aí deu uma abrangência nacional na minha literatura, e a ela eu sou grato desde sempre, né? E aí as coisas foram acontecendo de forma natural. Só que a gente tem a grande dificuldade dos tempos modernos, né? Tudo é muito líquido e muito rápido. Então, o que funcionava em 2017, textos no Instagram, já não funcionam mais. Então, na verdade, acaba se tornando uma corrida contra o tempo. Para quem, por exemplo, escrever um livro é algo muito demorado, te demanda intelectualmente, psicologicamente, muito tempo. E tu tem que também estar ligado nas redes sociais para não perder, que as pessoas não percam o interesse em ti. Então é uma corrida muito difícil e às vezes até meio injusta com quem produz arte, né? E ao mesmo tempo a questão de chamar novos e pequenos leitores, né? Da gente atrair essa juventude, porque no nosso tempo eu fui criada, por exemplo, que o livro era um presente que eu amava receber e que eu fui muito incentivada pela minha família a ler. Hoje em dia eles estão no celular o tempo inteiro, tem o YouTube, é tudo muito rápido, tudo chega a eles muito fácil. E aí tu levar esses, né, tu incentivar a leitura na nova geração para que a minha filha, por exemplo, que hoje tem 8 anos, leia Rodrigo Tavares quando ela chegar na idade que interesse, enfim. Esse aí é um grande desafio, né? Eu estou sempre à disposição, eu faço trabalho em vários colégios, a gente fez trabalho junto com a Unipampa em toda a rede municipal ano passado, mas não só em Bagé, participo de trabalhos em Porto Alegre, Veranópolis, várias cidades leem os meus livros com os alunos. E eles têm uma conexão, em especial com Andarilhos, assim, que ela é uma história um pouco mais otimista.
eles têm uma conexão muito grande com aquilo e eles ficam muito felizes de conhecer escritores vivos. Porque o que acontece? Principalmente em escola, até mesmo por causa da questão do vestibular, a maioria das leituras obrigatórias ou são livros muito desconectados ou são de autores mortos. Então, tu acaba afastando ainda mais a literatura de um potencial leitor. E já essa iniciativa, mas a gente aí tem que contar muito com a formação do professor, para o professor ter esse olhar sobre a literatura contemporânea, porque a maioria nem tem, e trazer a literatura contemporânea para dentro das escolas. Acredito que isso aí é um trabalho a muito longo prazo, mas com certeza eu e a maioria dos escritores estamos disponíveis para tentar ajudar. Mas a gente também precisa de uma coordenação que venha de cima, que venha mesmo de política pública, de trazer de volta o escritor para dentro das escolas. Com certeza. E muito vai do exemplo também, Exatamente. Né? De ver os pais lendo, os avós lendo, enfim, e pegar um livro. E aí, o que a gente vai passar para a próxima geração, para os nossos filhos? Porque a gente está lendo pouco, a gente passa o dia inteiro no celular. Verdade. Então eles têm o exemplo dos pais dele, a gente tinha o exemplo dos nossos pais lendo. E os nossos têm o nosso exemplo vendo Netflix e olhando o celular. Então fica difícil, né? E nessa trajetória, né, tu perdeu uma das grandes, talvez a maior incentivadora, que era a tua avó. Comenta qual o impacto dessa perda na tua vida e no teu trabalho, né? E nesse contexto, o significado do convite para ser o patrono da Feira do Livro de Bagé. Já que uma outra oportunidade, quando teve essa votação, né, tem um vídeo, inclusive, que na época a gente fez aqui da TV Câmara, ela indo votar em ti, né, de bengala, já tinha mais de 90 anos. E foi votar no neto ali para ser patrono. Naquela ocasião não aconteceu, mas agora que ela não está entre nós, isso se tornou uma realidade. Olha, a influência da minha avó foi muito grande na minha vida inteira, né? Ela foi uma avó leitora, foi uma avó que sempre leu meus textos, sempre curtiu muito aquilo, até o Carancho ela não conseguiu ler, já porque estava com problema de visão, mas sempre torceu muito e sempre fez questão de dizer e vinha votar e fazia todas essas coisas. Às vezes meu pai diz, tu volta fazendo passar vergonha. Eu digo, não, tá, eu sempre curti essa corujice. Achei bonito, isso aí é uma coisa muito autêntica dela. E, bom, um dos motivos que eu voltei para Bagé esse ano foi para ficar perto das minhas duas avós. Uma acabou falecendo um pouquinho depois, mas pelo menos tive a oportunidade de estar com ela nesse último período. E a influência, o impacto dessa ausência na minha literatura, eu estou descobrindo agora. Assim, eu fiquei, vão fazer 6 meses já que a avó faleceu, eu fiquei muito tempo sem conseguir escrever e lendo muito pouco também, porque, enfim, a gente era muito ligado nisso, mas, como qualquer luto, o tempo vai curando essas feridas, né? Então já estou voltando a pensar no livro que eu estou escrevendo, já voltei a ler mais e, enfim, o impacto vai ser do exemplo, o impacto que ela teve em vida ela vai seguir tendo, né? E acaba que às vezes a gente que tem essa questão da escrita acaba ajudando a curar essas feridas, né? Daqui a pouco vira uma história, né? No futuro, exato. Algo a minha avó tem frases dela em todos os meus livros, assim. Tipo, desde o Noite Escura, que o cara pega um negócio no chão, o cara diz, o que tá aí pegando essas porcarias? Ela diz, quem guarda o que não presta sempre tem o que precisa. Eram frases da minha avó que sempre tiveram presente nos meus livros. Claro. E já que a gente está entrando, né, no assunto Feira do Livro, né, que tu vai ser o patrono, como a gente já falou esse ano, conta para nós sobre como foi o momento em que tu recebeu esse convite, né, para ser o patrono do evento, que é o maior reconhecimento literário aqui da nossa cidade, né? Onde que tu estava? Como é que aconteceu? Como é que foi isso? Eu estava trabalhando quando eu fiquei sabendo que tinha sido indicado e eles na verdade eles entram em contato contigo para perguntar se tu aceita, assim, né? E fiquei muito feliz, muito orgulhoso, porque a Feira do Livro faz parte da minha formação enquanto leitor, antes de tudo, né? Eu me lembro claramente de quando a Feira do Livro era na Praça dos Esportes, comprar o meu primeiro livro com o meu dinheiro, assim, o dinheiro da mesada. Fui lá e comprei um exemplar do Certo Capitão Rodrigo, separado ali do Tempo e Vento. E esse livro está comigo até hoje, está lá todo amarelo, esgualepado, mas está comigo. Então, a Feira do Livro de Bagé ajudou a me formar leitor, ajudou, sei lá, ainda muito jovem, descobri o Harry Potter, com a Dora Torres Cassana, que tinha uma banca de livros infantis, infanto-juvenis. E depois com o Rodrigo escritor, ali em 2007, lançando o Conto Andarilho, depois em 2008 ou 2009, lançando Noite Escura. E depois, para sempre, me acompanhando enquanto público. Então, ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, assim, porque eu acredito que pulei alguns degraus ali, pulei algumas etapas para ser patrono antes de algumas pessoas importantes que ainda estão vivas entre a gente, e eu gostaria que essas pessoas fossem homenageadas em vida, mas também fiquei muito contente de poder trazer minha colaboração para a Feira do Livro, porque acredito que é sempre importante um patrono que esteja muito conectado com o que está acontecendo na literatura no país, e eu organizo o Festa Fronteira Literária também,
e sempre fui não vou dizer um crítico, mas alguém que trazia observações da Feira do Livro, assim, a gente precisa prestar mais atenção no escritor e no livro. É uma feira de comércio e uma feira de livro. E durante muitos anos, principalmente quando era organizado pelo SESC, a gente tinha uma feira multitarefas. Era teatro, era dança, era isso, era aquilo. E o escritor às vezes ficava em segundo plano. E eu nunca achei muito justo na feira do livro o escritor ficar em segundo plano, se numa feira de cinema o escritor não está lá, na feira da dança o escritor não está lá. Então, pelo menos que na feira do livro, esse espaço que é tão pequenininho, porque o escritor e o livro é muito pouco perto do resto das artes, que a gente tivesse pelo menos um espaço dedicado maior ao escritor na feira do livro. E eu acho que me chamaram justamente no ano que o Thiago Cesarino está de secretário da Cultura e entendeu esse meu apelo. Quando eu soube que ele era, eu conversei com ele, conta comigo para a Feira do Livro para te ajudar a organizar, sem a mínima ideia de que queria ser patrono, porque eu queria trazer a minha experiência enquanto escritor do que eu achava que uma Feira do Livro precisava. E a 26ª edição da feira, né, ela vai acontecer de maneira inédita no Palacete Pedro Osório, nas áreas interna, na área externa, né, vai ser bem dividido ali, ocupando todo aquele espaço bonito que a gente tem, né? Como é que foi a escolha do local? O que está sendo preparado para receber o público? Que tu puder nos dar de spoiler, assim. Olha, o local é um dos locais mais bonitos da nossa cidade. O palácio vai estar preparado para uma experiência imersiva nesta Feira do Livro. Eu acho que a gente tem essa época que sempre chove muito em Bagé e é uma reclamação dos livreiros, porque o livro é um objeto muito delicado e muito fácil de estragar, então com chuva e umidade nas praças, nesta época chuvosa, é algo muito perigoso. E ali se achou um lugar ideal, porque a gente vai convidar as pessoas a entrarem pelo bosque, que apesar de ser um dos bosques mais bonitos da cidade, ele não é comumente visitado, então ele vai estar decorado para brincadeiras com crianças, vai ter cordas, vai ter toda aquela parte mais infantil da feira, vai ficar por ali. A gente vai convidar as pessoas a entrarem na parte interna, na parte inferior ali do casarão, onde é o porão, e ali vão ter todas as bancas, todas as contações de histórias. A gente vai ter o cantinho do patrono, as mesas de autógrafos, vão ser tudo por lá. E na outro extremo, na outra porta, a gente vai convidar as pessoas então a visitarem, obrigar todo mundo a entrar ali e ver, para sair para a parte da praça de alimentação e onde terão alguns shows. Então a gente vai usar toda a estrutura do palacete em prol da literatura, em prol da cultura. E me lembra muito o ano que ele foi ali no comercial, assim, que no começo a gente também teve uma estranheza, vamos tirar a feira da rua, mas funcionou e foi super bom. Era um ano que as palestras as pessoas puderam assistir, prestar atenção, porque tinha um lugar apropriado para isso. E a gente espera então que o palacete funcione para que, quem sabe, nas próximas edições a gente possa repetir e melhorar, né? Porque sempre tem coisa para melhorar. Com certeza. E ela acontecer lá no Palacete Pedro Osório também nos traz uma reflexão sobre a importância da preservação do patrimônio histórico material. Na tua opinião, qual é o papel da literatura nesse processo? A literatura é muito importante, essa é uma pauta urgente em Bagé, né, como sempre. E a literatura, bom, a gente, enquanto escritor, faz parte de preservar a memória, de preservar as histórias que passam pelas ruas de Bagé. Desde do meu primeiro livro de oficina, que se chamava Nos Caminhos da Rainha, que foi uma oficina com o Alciste Wish, a gente já tratava dessa temática das ruas de Bagé, do patrimônio histórico da cidade de Bagé. E enquanto leitor nos cabe, nem que seja através da ficção, mas também através da fala, em oportunidades como essa, demonstrar que a nossa cidade se diferencia da maioria das cidades do interior do país justamente pelo seu patrimônio histórico e cultural, suas pessoas e o local onde essas pessoas estão. Então a gente tem que lutar muito por essa preservação. Eu vejo com preocupação alguns movimentos na cidade que contestam o nosso patrimônio tombado, as ruas com paralelepípedo, porque a gente já teve um momento assim em Bagé. A gente já teve um momento em que a cidade achou que para evoluir precisava derrubar. E hoje a gente tem aquele belo calçadão com um esqueleto de um imóvel que nunca saiu, bem no coração da cidade, em vez de a gente ter um dos mercados públicos mais bonitos do país. Então eu olho com muita preocupação quando a gente entra nesta onda de querer derrubar patrimônio público. A gente sabe que talvez tenham que se mexer em alguma coisa, isso não é legislação municipal, tá? É estadual e federal, então é uma briga muito maior do que as pessoas acham, é muito mais difícil de se mexer,
Mas também tenho visto muitos dados errados, Bruno. Assim, a gente vê as pessoas dizendo que tem 4.000 prédios tombados em Bagé, e é mentira. A gente tem aproximadamente 700 prédios tombados e 3.000 inventariados que não são tombados. Então, falta um pouco da informação verídica também. E que realmente fazem parte da história de Bagé, né? Fazem parte da história de Bagé. E que a gente não pode sair derrubando a nossa história assim, sem pensar, sem questionar, sem nada. E depois as pessoas com dinheiro vão lá para a Europa e acham bonito o patrimônio preservado dos outros países, né? Sendo que a gente tem aqui, temos que lutar para preservá-lo também. Exatamente. Bom, Rodrigo, então te agradecer, né, por estar aqui conosco, conversando, falando um pouco, né, da tua história, das tuas obras e de como foi essa trajetória para chegar até esse reconhecimento como patrono da Feira do Livro. E aproveitar para fazer um convite para as pessoas, né, passar para o pessoal aí que está nos assistindo a data da Feira do Livro, né, reforçar que é do Palacete Pedro Osório, que as pessoas passem por ali, entrem no bosque, é gratuito, é público, é para todo mundo ter acesso, né, vão ter livros, vão ter momentos de autógrafo, oficinas, enfim, mas conta mais aí para o pessoal o que vai ter e faz esse convite para que a população compre essa ideia, né, dessa Feira do Livro no Palacete. De nada adianta todo esse esforço para a gente fazer a Feira do Livro se um eventual público leitor não der uma chance de chegar lá no Palacete Pedro Osório para conhecer. Então, a partir do dia 21 de setembro até dia 29, a gente vai estar recebendo todo mundo no Palacete Pedro Osório, entrada franca, muito livro, muita sessão de autógrafo e muita atividade cultural também à tardinha, com músicas, com shows ao vivo. Tudo bem no centro, acessível e gratuito na cidade de Bagé. É muito importante a presença de todos, porque a literatura, gente, ela das artes que a gente tem, ela talvez seja das menos reconhecidas e das menos prestigiadas. Então, que bom que Bagé possa prestigiar. A gente está trazendo vários escritores de fora para fazerem sessão de autógrafos, para conversarem em mesas de bate-papo, mas isso aí de nada tem importância se o público leitor não estiver lá para prestigiar. Então a gente convida e realmente espera que todos estejam conosco a partir do dia 21 de setembro. No próprio dia 21, a partir das 3 da tarde, a gente vai estar fazendo a cerimônia de abertura, né, na qual o patrono, juntamente com algumas autoridades, a gente vai abrir o portão e declarar aberta a Feira do Livro. Então a gente espera vocês lá sábado, dia 21, a partir das 3 horas da tarde. E eu vou deixar registrado aqui uma curiosidade, que o livro que eu li mais rápido e um dos melhores que eu li foi de tua autoria. Ah, que legal. Foi Ainda que a Terra se Abra, né? Eu li numa manhã esse livro, numa manhã de trabalho. Eu fiquei muito encantada, assim, então é uma dica, eu já deixo uma dica de literatura aqui. Já compra ali o Ainda que a Terra se Abra e a gente autografa no dia 21 a partir das 3 horas da tarde. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez, então, pela tua disponibilidade. Eu que agradeço. E a gente fica por aqui com esse Câmara Entrevista e fica o convite, né, para que toda a população bagiense participe, prestigie essa Feira do Livro, então de 21 a 29 de setembro no Palacete Pedro Osório. Então um espaço, né, que é público, todo mundo pode entrar, pode conferir, ninguém vai cobrar nada, né? Um momento cultural aí pra gente levar as nossas crianças também, para que tenham acesso aos livros, para que conheçam os escritores também, né? Para que tenham essa conversa, esse momento de troca. Então fica a dica aí, essa dica cultural aí da TV Câmara Bagé. Continue ligado na nossa programação e também nas nossas redes sociais. TV Câmara, a TV que representa você.